Apocalipse 18, a partir do verso 1. Eu convido você com a Bíblia aberta, fechar os seus olhos e abrir seu coração para nós falarmos com Deus nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua Sagrada Palavra. Pedimos que fales com profundidade a nós. Tu conheces as nossas mais íntimas necessidades, Tu conheces o mundo, conheces a história, Tu és o Rei dos Reis, o soberano Senhor de todas as coisas. Por isso, nós estamos aqui com o nosso coração inclinado diante de Ti para ouvir a Tua Palavra, para conhecermos o Teu propósito para a nossa vida, para a humanidade e nos ajustarmos, nos alinharmos, nos adequarmos ao Teu projeto. Por favor, Senhor, precisamos ouvir Tua voz. Fala-nos, que a glória seja exclusiva Tua, e nós oramos isso já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 18, versos 1 em diante, diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor, da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O título dessa mensagem é A Queda de Babilônia. E aqui no capítulo 18, nós encontramos algumas expressões, algumas cláusulas nesses versos que lemos, que nos ajudam a entender o projeto de Deus para o mundo, nos ajuda a entender que o Senhor reina soberano sobre todas as nações, que Jesus Cristo é o Rei do universo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e a Ele podemos render toda a honra, toda a glória e todo louvor, e não podemos e não precisamos nos intimidar com o projeto do mundo, com a falácia das nações, que às vezes seduzem as pessoas e nos fazem pensar que este mundo é eterno e que nós devemos nos subordinar e nos submeter à ordem de coisas que está instalada nesse planeta. O livro do Apocalipse, o livro do profeta Daniel e a Bíblia como um todo revelam a soberania de Deus, a quem nós devemos nos render e em quem podemos confiar. Aqui nesta expressão que acabamos de ler, nesses versos, como eu disse, algumas expressões importantes. A primeira, apenas a título de compreensão da estrutura do Apocalipse. É dito assim: depois destas coisas. Esta expressão, depois destas coisas, ocorre de maneira um pouco recorrente no Apocalipse para conectar as seções do livro. O livro é um encadeado de profecias, de revelações e de visões que o profeta João teve na ilha de Patmos, e para conectar essas profecias, ele usa esta expressão, depois destas coisas. Então é bom você pensar nessa expressão, porque ela conecta aquilo que vai ser narrado no capítulo 18 com o que foi escrito ou mencionado nos capítulos anteriores. Então, que coisas são estas depois das quais aparece o capítulo 18 de Apocalipse? Exatamente as 7 últimas pragas. Você se lembra nos capítulos 15 e 16, aparecem 7 anjos que têm nas suas mãos 7 taças de ouro. Eles saem do santuário de Deus com a missão de castigar os ímpios. Esta é a comissão desses 7 anjos, que tem os 7 últimos flagelos que vão ser derramados sobre a terra. O capítulo 17, que vem na sequência, lança à luz uma espécie de foco sobre a 6ª e a 7ª praga. Você vai se lembrar que a 6ª praga fala da batalha do Armagedon, quando há o secamento do rio Eufrates e a Babilônia mística, que é representada pela Babilônia histórica, mas aqui no contexto do fim, essa Babilônia mística é a coalizão satânica dos poderes malignos
a besta da terra, a besta do mar, os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, esta união demoníaca que lidera o mundo no tempo do fim, sobre ela é dito que ela vai cair. Então, ao secamento do rio Eufrates, e essa é a 6ª praga, e os reis que vêm do Oriente, numa representação histórica ao rei Ciro, que vem da Pérsia, para fazer cair a Babilônia, mas numa simbologia do rei que vem do nascente do sol, que é Cristo, vem para fazer cair Babilônia, para libertar o seu povo e para reinar soberano sobre todas as coisas, inclusive esse planeta que se rebelou contra o seu governo. Então, o capítulo 17 fala do julgamento da grande meretriz, que é a Babilônia mística. Então, quando o apóstolo João diz aqui no capítulo 18, verso 1, depois destas coisas, ele está se referindo às 7 últimas pragas. E ele diz que ele vê descer do céu outro anjo. E aqui tem uma coisa importante, porque ele fala que é outro anjo. E por que ele usa a expressão outro anjo? É que ele quer deixar bem claro para nós, leitores do seu livro, que o anjo que ele está vendo agora no capítulo 18, tem que ser diferenciado dos anjos que são vistos nas 7 últimas pragas. Porque aqueles 7 anjos, que têm em suas mãos 7 taças, com as quais eles vão ferir os adoradores da besta e da sua imagem, estes anjos, embora saiam da parte de Deus, que são anjos bons, mas eles devem ser diferenciados deste anjo que ele vê em Apocalipse 18. Este anjo em Apocalipse 18, ele não vem com a mesma missão daqueles 7 anjos que têm 7 taças com 7 flagelos em suas mãos. Este anjo, ele tem outra missão. E aqui é importante você saber que o Apocalipse faz um flashback, ou seja, ele olha para trás para algo que já foi falado, especialmente no capítulo 14 e no contexto das 3 mensagens angélicas. Portanto, embora o capítulo 18 esteja depois dos capítulos 15, 16 e 17, e lembrando que os capítulos 15, 16 e 17, eles estão cronologicamente no período em que a porta da graça já está fechada, porque as pragas caíram. Apocalipse 18 volta para Apocalipse 14, quando a igreja é chamada a pregar as 3 últimas advertências ao mundo, num período em que a porta da graça ainda está aberta. Então, Apocalipse 18, dos versos 1 a 4, fala de um período em que a porta da graça está aberta. No último lapso de tempo, a última janela de oportunidades que vai surgir para o mundo, em que as pessoas serão comissionadas a se renderem, a se arrependerem, a temerem a Deus e darem glória, em que as pessoas serão chamadas a adorar o Deus Criador dos céus e da terra, e das fontes das águas, em que as pessoas saberão que há um juízo no céu, que as pessoas saberão que a lei de Deus é eterna, imutável, e que há um soberano que reina sobre todas as coisas. As pessoas serão chamadas a não acreditar no projeto babilônico de poder, e serão exortadas a não receber a marca da besta. Eu acabei de resumir a vocês as 3 mensagens angélicas, e é isso que este anjo de Apocalipse 18 faz. Este anjo de Apocalipse 18 é um símbolo da igreja de Deus, que recebe esta última mensagem para advertir o mundo. E sobre este anjo que eu já disse, que representa a igreja de Deus, o Apocalipse 18, verso 1, diz o seguinte, que ele tem grande autoridade. Veja, essa expressão grande autoridade aqui, inequivocamente se refere à dotação sobrenatural, extravagante e abundante que a igreja receberá no contexto do tempo do fim, do poder do Espírito Santo. Esta grande autoridade aqui é uma referência àquilo que está profetizado como o derramamento da chuva serôdia. Você sabe, a chuva serôdia é um dos eventos finais
e há um catálogo de eventos, muitos dos quais são concomitantes, ou seja, acontecem ao mesmo tempo. Então, os eventos finais são sacudidura, ou seja, o povo que não é fiel dentro do povo de Deus vai sair de nossas fileiras. E isso acontece concomitantemente também ao decreto dominical, que sai nos Estados Unidos e faz com que os infiéis sejam retirados e os fiéis se mantenham na peneira, não são sacudidos. Ao mesmo tempo, esses fiéis que decidem-se ao lado da verdade, eles recebem a chuva serôdia, que é o batismo sobrenatural do Espírito Santo. E esta chuva serôdia faz neles um outro evento final que nós conhecemos, que é o selamento. Curiosamente, a chuva serôdia que desce sobre nós é a chuva do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem primeiro para trazer capacitação moral, antes de dotação para a pregação. O Espírito Santo primeiro faz uma obra ética em nós. E a obra ética que o Espírito Santo faz tem que ver com a inscrição da lei de Deus em nosso coração. E veja que nesse contexto do tempo do fim, o coração da lei de Deus está sendo atacado com o decreto dominical. Então, quando o povo de Deus diz, nós não vamos nos render ao projeto de poder de Babilônia, nós não vamos receber a marca da besta, a lei de Deus é acesa no coração deles pelo Espírito Santo. Isso faz com que eles sejam selados com o selo de Deus no tempo do fim. E como eu disse, esta igreja, cheia do poder do Espírito Santo, ela sai para proclamar a última advertência ao mundo, quando está aberta a última janela de oportunidades para a humanidade. A porta da graça ainda está aberta. E a igreja, perseguida, oprimida, mas cheia do poder de Deus, proclama essa última mensagem, e milhões de pessoas se convertem para a glória de Deus antes que a porta da graça seja fechada. É importante saber, porém, que esta igreja, provavelmente, que fará essa obra, não será uma igreja mais institucionalizada. É muito possível que nesse momento nós perderemos nossas redes de comunicação, é muito possível que os pastores assalariados não serão mais assalariados, é muito possível que nossas editoras não estejam mais imprimindo. É um momento em que a igreja está indefesa, aparentemente fraca, sem condição nenhuma de cumprir a missão, sem nenhuma competência e habilidade humana para, digamos assim, expandir a sua missão. É nesse momento que Deus faz a sua obra sobrenatural de proclamação da mensagem por meio do seu povo. E isso Deus faz porque Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Isso Deus faz para deixar claro que a pregação do Evangelho é uma obra impossível e é Ele que vai cumpri-la e vai usar a nós. Mas nós saberemos que não foi o nosso dinheiro, não foi a nossa inteligência, não foram os nossos pastores sábios, não foram os doutorados que fizemos, não foram os dízimos que nós mandamos, não foi nada disso que fez a obra terminar, foi Deus usando um povo que se submete exclusivamente a Ele. Essa é a grande autoridade que esse anjo que representa a igreja terá. E é dito sobre essa igreja também, que ela ilumina toda a terra com a sua glória. Este anjo que representa a igreja, ilumina toda a terra com a sua glória. Isso significa dizer que a humanidade estará em trevas, haverá um caos político, geopolítico, econômico, social, de todas as sortes, sanitário, o mundo estará perdido, sem saber o que fazer. A Babilônia mística dizendo que tem autoridade, que tem um projeto para liderar o mundo, mas a igreja se levanta no meio das trevas morais da humanidade e diz, há uma luz aqui, há uma revelação, há uma palavra de Deus, há um norte, há um GPS que nós podemos seguir. E a terra ilumina a mente, e a igreja ilumina a mente das pessoas que compreendem a palavra de Deus, e com base nessa pregação lógica, racional, lúcida e cheia do poder do Espírito Santo, milhares de pessoas, milhares e milhares e milhões de pessoas se convertem antes que a porta da graça se feche. E aqui nós chegamos ao verso 2, e no verso 2 é dito que a igreja, que é este anjo que proclama a voz, com potente voz, tem uma mensagem muito clara a proclamar ao mundo. Nesse contexto, veja, o contexto histórico é hegemonia de poder da Babilônia mística.
Nesse momento, há um relacionamento estreito entre a besta da terra e a besta do mar. Lembra de Apocalipse 13? A besta da terra representa a mais poderosa nação da terra. Uma nação que foi estabelecida com base na liberdade, inclusive a liberdade religiosa, vai se submeter ao projeto da besta do mar. E a besta do mar é uma religião estatal que liderou a humanidade durante 1260 anos na Idade Média, que feriu os santos do Altíssimo, mudou os tempos e a lei, estabeleceu uma religião unilateral e castigou aqueles que não se submeteram a ela. Esta é a besta do mar. No tempo do fim, a besta da terra, essa mais poderosa nação da terra, com um aparelho estatal poderosíssimo, com um aparelho bélico mais poderoso do mundo, vai se unir à besta do mar. A ideologia da besta do mar vai encontrar o poder da besta da terra. O hard power, o poder forte da besta da terra, vai encontrar o soft power, o poder sofisticado, ideológico, cultural, religioso, que vem da besta do mar, e eles vão se unir, e essa confederação vai liderar o mundo, e o mundo se dobrará diante desse poder nunca visto na face da terra, um poder imperialista, que vai impor uma religião unilateral, que vai impor um decreto sobre as pessoas, que vai impor um decreto de morte. Só um povo na face da terra, nesse momento, não se submeterá, e esse é o remanescente de Deus, que dirá: não, nós não vamos nos ajoelhar diante desta imagem, da imagem da besta. Bom, o que a igreja vai fazer, além de não se render? Ela vai proclamar corajosamente uma mensagem que se resume na frase: caiu, caiu a grande Babilônia. Veja que esta frase tem um verbo no passado. Caiu, caiu, não é cairá, cairá no futuro. O verbo é caiu, aponta para uma realidade já ocorrida. Porém, existe uma ironia aqui, porque quando a igreja proclama essa mensagem, Babilônia ainda está de pé e não dá nenhum sinal que cairá. E o que faz a igreja então ter esta coragem? E o que motiva a igreja a proclamar uma mensagem que, do ponto de vista humano, não encontra eco na realidade? O que Babilônia não sabe, nesse contexto, é que, embora ela tenha feito um decreto de morte contra o povo de Deus, contra ela, no santuário celestial, no juízo de Deus, já foi expedido um decreto de morte. E a igreja é a única detentora desse conhecimento, porque é a igreja que está participando do juízo investigativo de Deus, no qual os atos perversos dos inimigos históricos de Deus são julgados. E a igreja tem consciência de que Babilônia foi julgada e foi condenada e que o seu reino foi tirado. Babilônia, nesse momento, é um guerreiro que luta com a cabeça na mão. Ela morreu e esqueceu de cair. E a igreja sabe disso. O mundo não sabe, e é por isso que o mundo é iluminado com a mensagem proferida com grande autoridade pelo anjo de Apocalipse 18, porque o anjo de Apocalipse 18, que representa a igreja, fala o óbvio. No meio das trevas morais e da falta de lucidez espiritual no mundo, no meio da sedução mentirosa da besta, há um povo que diz: Babilônia já caiu. É inevitável, quando chegamos nesse momento do capítulo 18 de Apocalipse, não recorrermos à queda histórica da Babilônia. E a queda histórica da Babilônia está registrada no capítulo 5 de Daniel, e se você puder voltar comigo a Daniel capítulo 5, você vai encontrar o relato do profeta Daniel sobre a queda de Babilônia. E a queda de Babilônia, ou da Babilônia histórica, vai nos ajudar a entender como a Babilônia mística
haverá de cair no tempo do fim. Bom, no capítulo 5 de Daniel, estamos exatamente no período do reinado do rei Belsazar. O rei Belsazar era um rei que fez parte da dinastia do rei Nabucodonosor. Depois que Nabucodonosor morreu, ele que estabeleceu o período auge do Império Neobabilônico. Quando ele morreu, ele foi sucedido por outros reis da sua família. Mas nesse contexto, aqui, estamos no ano 539, e esse é o momento em que o rei Belsazar, provavelmente neto de Nabucodonosor, filho do rei Nabonido, que nesse momento ainda está vivo, mas que resolveu se afastar do reino para ir para um spa de luxo na Arábia, e ficar ali com a sua esposa, e colocou seu filho como príncipe regente da Babilônia. O rei, agora, portanto, é Belsazar. E esse Belsazar, no ano 539, acredita na mentira que o seu avô Nabucodonosor contou. Vocês se lembram que ele teve um sonho, que ele viu uma estátua, e que essa estátua, ela tinha vários metais: a cabeça de ouro, os peitos de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. E depois ele viu uma pedra que foi lançada sem auxílio de mãos humanas, que derrubou a estátua e estabeleceu o reino de Deus na terra. Isso está relatado no capítulo 2 de Daniel. Porém, no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor resolve fazer uma imagem, uma referência àquele sonho que ele teve. E esta imagem não tem metais distintos, essa imagem só tem um metal. E que metal é esse? O ouro. O ouro é o metal da cabeça da estátua do capítulo 2. E a cabeça representa que reino? A Babilônia. Quando Nabucodonosor faz uma estátua toda de ouro, uma imagem toda de ouro, ele está dizendo: Babilônia nunca cairá. Babilônia é eterna. Esta é a mensagem que Nabucodonosor está passando. Então, Belsazar, embebido com esta mentira da eternidade de Babilônia, resolve fazer um banquete para 1000 dos seus servos na cidade de Babilônia. Só que tem um detalhe curioso acontecendo neste período. Estamos aqui no mês de outubro do ano 539, e especificamente no dia 12 de outubro, que hoje é o dia da criança, mas a criança Belsazar resolve dar um banquete no dia 12 de outubro, para 1000 dos seus servos, e ele distribui vinho para todo mundo. Só que ele resolve dar esse banquete num contexto estranho, porque há uma ameaça severa contra a cidade de Babilônia. Essa ameaça é liderada pelo rei persa Ciro, que, vindo do Oriente, das terras do nascente do sol, cerca a cidade de Babilônia para tomá-la, para dar fim ao domínio dos babilônios. Mas, mesmo com essa terrível ameaça, Belsazar resolve dar um banquete para 1000 dos seus servos. Por que que ele tem tanta certeza de que Babilônia não vai cair? Alguns detalhes contextuais. Babilônia é considerada, nesse contexto, uma cidade inexpugnável. Ela é toda cercada por muros. Mais do que inexpugnável, mais do que não poder ser invadida, Babilônia, ela também tem suprimentos abundantes para toda a sua população que está dentro dos muros. Mais do que isso, Babilônia tem um rio que corta todo o seu perímetro. Ela é uma cidade que tem tudo para viver para sempre. Ela tem comida, ela tem fertilidade que o rio oferece, ela tem riqueza, tem suprimentos. Então, os persas podem ficar tranquilos, os atuais iranianos podem ficar tranquilos que eles jamais vão invadir Babilônia. E nós não vamos precisar abrir os portões da cidade para sair, porque nós temos tudo o que precisamos aqui dentro.
O que Belsassar não sabia é que Ciro era um estrategista militar de altíssimo nível. E ele teve uma ideia brilhante. Ele resolveu secar o rio Eufrates. Ele resolveu desviar o curso do rio Eufrates. E a história, não a Bíblia apenas, a história registra que no dia 12 de outubro do ano 539 a.C., os exércitos persas, sob a liderança de Ciro e Dario, invadiram a cidade de Babilônia, tendo águas nos seus joelhos. Belsassar não sabia, mas lá dentro, quando ele estava no seu banquete, ele não sabia lá dentro que lá fora, Babilônia já tinha caído. Quem estava no banquete não sabia, mas Babilônia já tinha caído. Aconteceu uma coisa muito estranha em Daniel capítulo 5. Enquanto o rei estava bebendo e já estava alto da bebida, ele tem uma ideia sombria, uma ideia nojenta. Ele pede para que seus servos fossem aos tesouros dos templos babilônicos e retirassem de lá os utensílios de ouro que haviam sido retirados 70 anos, cerca de 70 anos, do templo de Jerusalém por ocasião da destruição da cidade, quando seu avô, ou seu bisavô, não sabemos exatamente a relação parental entre eles, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e tirou do templo os utensílios sagrados. Na realidade, segundo o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes. E em todas essas incursões, ele foi progressivamente fazendo o seguinte: retirando utensílios sagrados, levando jovens cativos inteligentes para a Babilônia. Foi nesse contexto que Daniel e seus amigos foram para lá. Até que na última incursão, durante o reinado de Zedequias, Nabucodonosor se enfurece contra Jerusalém e resolve destruir a cidade, matando os jovens, as donzelas, os príncipes, exterminando tudo, queimando a cidade. Mas antes de queimar, ele retira os últimos utensílios sagrados que havia no templo de Jerusalém, de prata e de ouro, e leva para a Babilônia. E ele, respeitosamente, resolve manter esses utensílios guardados nos tesouros dos seus deuses. Digo respeitosamente porque ele não usou esses utensílios, pelo menos não há registro disso. Ele apenas disse: os deuses da Babilônia são superiores aos deuses de Judá. Mas fique aí. Neste período, o ano 539, nesse dia, nessa festa, porém, Belsassar resolve pegar aqueles utensílios de ouro e beber vinho nesses utensílios sagrados que eram usados exclusivamente para adoração ao Deus verdadeiro no templo de Jerusalém. E isso enfureceu o coração de Deus. Isso enfureceu o coração de Deus. E a mão de Deus apareceu na parede caiada, branca, do palácio onde estava o banquete, escrevendo 3 palavras persas: Mene, Mene, Tekel, Farsim. A Bíblia diz que o rosto de Belsassar se empalideceu, ele ficou amarelo, o sangue saiu. Diz que as juntas dele se abriram, se afrouxaram. Isso aqui é um eufemismo. Alguns intérpretes dizem que isso é uma expressão suave para dizer que ele não conseguiu reter as suas necessidades. Isso mesmo, o rei da Babilônia se sujou todo diante dos seus convivas. E que, para além disso, um joelho batia no outro, de tanto pavor que ele teve diante daquela cena estranha que acontecia no seu palácio. E ele mandou introduzir todos os sábios, os caldeus, e ele ofereceu o 3º lugar no seu reino, glórias e riquezas para aquelas pessoas que pudessem interpretar aquilo que estava na parede, mas ninguém foi capaz de ler, muito menos de interpretar o que estava escrito ali. Até que a rainha mãe, provavelmente esposa de um dos reis anteriores,
quem sabe Nabucodonosor mesmo, foi introduzida na sala do banquete e ela disse o seguinte para Beltsazar, capítulo 5 de Daniel, verso 11: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, preste atenção na lista de coisas que ela fala de Daniel. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem seu pai pusera o nome de Beltsazar. Daniel, então, é introduzido na sala. Ela diz, ele tem o espírito dos deuses santos. Isso ela fala com base na teologia babilônica, mas na teologia bíblica, traduzimos, ele tinha o espírito do Deus verdadeiro. Ela também diz a respeito dele, que ele tinha um espírito excelente, ou seja, ele era nobre, ele era excelente, nada do que ele fazia ficava pela metade, nada do que ele fazia tinha um cisco que alguém pudesse dizer que estava errado. Ele era excelente, ele era uma pessoa que buscava excelência em tudo que fazia. Depois ela disse que ele era inteligente, que ele tinha conhecimento, que ele tinha interpretação de sonhos, e decifrava enigmas e solução de casos difíceis. Esse é Daniel. E aqui é bom que você saiba que Daniel, meus queridos amigos, ele é um tipo, ele é uma representação da igreja no tempo do fim. Daniel aqui está em Daniel 5 para o anjo de Apocalipse 18. E lá em Apocalipse 18 é dito que o anjo, que representa a igreja, a quem também Daniel representa aqui, tem grande autoridade, o espírito dos deuses santos, ou do Deus santo, o espírito excelente, e que este anjo, que também é representado por Daniel, ilumina toda a terra. Ilumina como? Ilumina decifrando enigmas, interpretando sinais, interpretando sonhos proféticos, com sabedoria, com excelência. Essa é a igreja no tempo do fim, que se levanta com grande autoridade para fazer o mundo discernir o tempo que está vivendo. Esta é uma descrição exata do que Deus espera que seu povo seja no tempo do fim. E Daniel, então, decifra as palavras que aparecem na parede. Mene, mene, tekel, upharsin. Essas palavras têm uma tradução muito clara, mas o resumo disso que está escrito na parede do banquete, ou do palácio onde há o banquete na Babilônia, é uma frase. Como você resumiria a frase que apareceu na parede? Caiu a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Observe que o que Daniel fala para o rei Beltsazar, dentro do banquete, é exatamente o significado daquilo que a igreja falará para o mundo quando estiver revestida da grande autoridade do Espírito no contexto do tempo do fim. Nós seremos comissionados a proclamar a queda da Babilônia mística, porque nós sabemos que o rio Eufrates simbólico foi secado, e que Ciro, que é um tipo de Cristo, rei que vem do nascente do sol, vem para libertar seu povo da Babilônia, vem com poder e glória e majestade para estabelecer o seu reino eterno, que nunca passará. A igreja está confiante nessa mensagem, a igreja acredita nela, e a igreja proclama a queda de Babilônia com base na interpretação lógica, lúcida, clara da palavra de Deus, que aponta o domínio eterno de Deus sobre os domínios da terra. Babilônia vai cair. Deixa eu falar uma coisa para você.
Babilônia vai cair. E nós precisamos ter certeza disso. O espírito de Babilônia não é eterno. Nós não podemos permitir que o espírito de Babilônia domine a nossa mente. O espírito de Babilônia, pautado em luxo, em riqueza vã, em inteligência usada para o mal, em paganismo, em perversão, em adultério, em imoralidade, em violência, em perversidade, em poder à custa de qualquer coisa, em politicagem para se manter ou para ocupar postos. Esse espírito de Babilônia vai cair. Não pensem vocês que o mundo está na mão dos dominadores da terra. Não pensem vocês que o destino do mundo está na mão daqueles que têm um botão vermelho para apertar e para destruir o mundo numa hecatombe atômica. Deus está no controle da história. Não são os reis dessa terra, não são os presidentes, não são os imperadores, não são os políticos, não são os donos do sistema financeiro mundial. Quem controla esse mundo é Deus. E nós devemos nos submeter a Ele e às suas leis, jamais ao espírito de Babilônia. A igreja, por sua vez, é chamada a dizer o que está escrito no capítulo 18, verso 4 de Apocalipse: sai dela, povo meu. Esta é a mensagem que a igreja proclama para o mundo: Babilônia vai cair, e você precisa sair debaixo dela, senão ela vai cair em cima da sua cabeça. Esse edifício, aparentemente rígido, sólido, inexpugnável, não persistirá para sempre. Ele vai até onde Deus estabelece o seu limite. Deus havia dito que o povo de Jerusalém ficaria no cativeiro babilônico por quantos anos? Jeremias capítulo 29, verso 10, quantos anos? 70 anos. Esse é o período do cativeiro. Depois de 70 anos, Deus agiria na história para tirar o domínio da Babilônia e fazer o seu povo voltar para a terra amada. Eu quero fazer você pensar numa coisa. Apocalipse 18, verso 4, é um convite para que o povo de Deus, o povo amado de Deus, saia de Babilônia. Certo ou errado? A pergunta de $1 milhão, no entanto, é: sair para onde? Deus pediu para você sair de Babilônia e mandou você ir para onde? Lembra de Abraão? Onde Abraão estava? Na região da Babilônia. Abraão vivia ali nos arredores da Torre de Babel. E Deus apareceu para ele e disse o quê? Sai de Babilônia. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão saiu de Babilônia. Ele foi para onde? Ele foi viver como peregrino na terra estranha, tentando chegar na cidade em que Deus é o arquiteto e construtor dela. Um dia ele chegou no ponto central dessa cidade, quando ele subiu com seu filho para oferecê-lo em sacrifício. Ele não sabia, mas ele estava no centro do lugar para onde Deus queria que ele fosse. Em Gênesis 22, Abraão está no topo do monte, que séculos depois, no topo dele seria construído o templo de Jerusalém. E ali ele corajosamente ofereceu o seu filho em sacrifício, e Deus impediu o sacrifício, porque Deus viu que ele o amava. Abraão estava indo para Jerusalém. Abraão estava indo para o Moriá, para lá encontrar o cordeiro que substituiria a morte do seu filho. Sair para onde, meus irmãos?
Se a mensagem que a igreja tem que proclamar ao mundo é sai de Babilônia, sair para onde? Para onde nós temos que apontar a direção para as pessoas irem? Para onde nós iremos quando sairmos de Babilônia? Me responda, para onde nós estamos indo? Qual é o nosso destino? Jerusalém. É para lá que nós estamos indo. A nossa cidade, a nossa pátria. Nós não somos de Babilônia, nós somos de Jerusalém. E é para lá que nós estamos indo. Eu queria apresentar uma coisa curiosa para vocês. E se vocês puderem, me acompanhem no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 36. Talvez alguns já saibam do que eu vou dizer aqui. Mas o livro de 2 Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica. Veja, o último livro do Antigo Testamento, na Bíblia cristã, é Malaquias. Essa é uma organização teológica do cânon bíblico cristão. Mas na organização teológica do cânon bíblico hebraico, a Bíblia dos hebreus, a Bíblia dos judeus, que eles usam inclusive até os dias de hoje, só o Antigo Testamento para nós. O último livro deles é 2 Crônicas. 2 Crônicas não está no final da cronologia histórica da Bíblia hebraica, mas ele foi colocado no final da Bíblia. E há um objetivo teológico para 2 Crônicas estar no final. Vá para o capítulo 36, o último capítulo, portanto, da Bíblia hebraica. Lembre-se que os profetas do Novo Testamento só tinham essa Bíblia. E eles escreveram o Novo Testamento pautados na Bíblia hebraica, cujo último livro é 2 Crônicas. Por exemplo, João escreveu o Apocalipse tendo esta Bíblia. E na Bíblia que João conhecia, o último livro, qual era? 2 Crônicas. E qual é o último capítulo da Bíblia hebraica que João tinha acesso? Capítulo 36. Então, preste atenção. 2 Crônicas 36 é o Apocalipse que os autores do Novo Testamento tinham nas mãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? 2 Crônicas 36 era o Apocalipse, o último livro, o livro do final que eles tinham nas mãos. E o que tem nesse último capítulo de 2 Crônicas? Em 2 Crônicas tem a narração da queda de Jerusalém, de como a cidade caiu sob o poder de Nabucodonosor, 3 incursões deles pela cidade, até que ele devastou a cidade, queimou a cidade, matou os jovens, acabou com o futuro de Jerusalém. Mas em uma das suas incursões ele tinha levado um jovenzinho para a Babilônia, Daniel e seus amigos. 2 Crônicas não fala especificamente de Daniel, mas fala que na segunda incursão, jovens foram levados para lá. E aqui nós chegamos no capítulo 36 e o verso 22, eu queria que você lesse comigo. Vamos ler o verso 20, vai dar um pouco mais de contexto. Os que escaparam da espada de Nabucodonosor, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos, talvez Daniel aqui, e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Então, 70 anos que o povo ficou em Babilônia, foi referido aqui. O verso 22 vai nos levar ao ano 539 ou 538 a.C. Babilônia caiu, e agora os persas dominam o mundo, e Ciro é o imperador de toda a terra. E veja o que é dito a respeito dele aqui no verso 22.
Porém, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba o Senhor, o seu Deus, seja com ele. Como é que termina o último livro, o último capítulo da Bíblia hebraica, que os profetas do Novo Testamento tiveram acesso? Com um decreto de um rei que veio do nascente do sol, do rei que secou as águas do rio Eufrates, invadiu a Babilônia, fez cair a Babilônia, estabeleceu um novo império no mundo. E este rei, o rei Ciro, ele decreta de que Jerusalém será reconstruída e de que o povo de Deus que vive em Babilônia deve sair de Babilônia e ir para onde? Jerusalém. Só que tem uma coisa que é muito linda aqui, que esta tradução que eu acabei de ler não captou. A última palavra do último livro e do último capítulo, do último versículo da Bíblia hebraica, que os profetas do Novo Testamento tiveram acesso, não é a que está aqui na minha tradução. É o verbo hebraico alá, que significa subir. Então, uma melhor tradução para esse verso seria que quem entre vós é de todo o seu povo, e o Senhor seu Deus seja com ele, suba. A última palavra do Apocalipse do Antigo Testamento é: vamos subir. Subir para onde? Para Jerusalém. Vocês entendem por que, segundo Crônicas 36, é o Apocalipse do Antigo Testamento? Porque o Apocalipse fala que Jerusalém é eterna e é o nosso destino, é para lá que estamos indo, e que o povo de Deus precisa sair de Babilônia e ir para Jerusalém. Agora, tem uma coisa irônica, muito irônica. Já falei de várias coisas irônicas aqui hoje, né? Mas se você for a Daniel capítulo 12 comigo, Daniel 12, o último capítulo do livro profético escatológico do Antigo Testamento, Daniel 12. Você vai encontrar o final de Daniel. Aqui, Daniel 12 é o final de Daniel. Aqui em Daniel 12, o profeta Daniel já está com cerca de 90 anos. Quando Babilônia caiu, ele tinha cerca de 80 anos. Quando Ciro decretou o retorno dos exilados para Jerusalém, Daniel tinha uma idade muito avançada, 85 anos por aí. E aqui no final do seu livro, cerca de 90 anos. E não há nenhum registro bíblico, nenhum registro histórico, de que Daniel, o profeta que sonhou com o retorno para Jerusalém, não há nenhum registro bíblico, nem histórico, de que Daniel tenha voltado para Jerusalém terrestre. Vocês não acham isso irônico? Vocês se lembram que no capítulo 8 de Daniel, quando ele estava estudando a profecia dos 70 anos do cativeiro do povo em Babilônia, ele teve a visão das 2.300 tardes e manhãs, que falava da purificação de um santuário, e ele não entendeu. Ele achou que falava do santuário da terra. Ele pensou: não eram 70 anos? Agora serão 2.300? Eu nunca vou voltar para Jerusalém assim. Ele tinha cerca de 70 anos nessa época, quando teve a visão do capítulo 8.
E ele adoeceu com o fato de que não seriam mais 70 anos. E aí ele vai para o capítulo 9 e faz uma oração 13 anos depois. 86 anos ele tinha. Capítulo 9 de Daniel, rasgando o coração a Deus. Confessando o pecado que nem sequer cometeu, pecado nacional, porque ele queria saber por que não eram mais 70 anos, e agora seriam 2.300 anos. E aí, a partir do verso 24, Deus manda um anjo para explicar para ele, que não estava falando de Jerusalém terrestre, não estava falando do templo de Jerusalém, estava falando de Jerusalém celestial e do santuário celestial. E aí o capítulo 9 é para explicar para Daniel, de que Jerusalém terrestre era a sombra de uma realidade superior, que Jerusalém terrestre era uma maquete do edifício que Deus construiu, da cidade que Ele é o arquiteto, e que é para lá realmente o lugar que nós temos que ir. Daniel entendeu então, com 86 anos, de que Jerusalém terrestre, por mais linda que fosse, por mais cidade natal que fosse dele, por mais que ele amasse aquele lugar, não era o seu destino final. E aí, Daniel capítulo 12, e o verso 22 e 23, Jesus Cristo está falando para Daniel assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Para um pouquinho, não tem tempo para explicar esse monte de número aqui para vocês. Mas depois eu quero que vocês leiam o capítulo 12, porque aqui fala antes aqui fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso são 1.260 anos, período da Idade Média. Depois ele fala, depois esses 1.260 anos se estenderão para 1.290 dias. Começando do mesmo ponto. Então tem 1.260 dias, anos, depois tem 1.290 anos. Ele fala assim, mas bem-aventurado, Daniel, é quem chega, na verdade, a 1.335 anos. 1.335 anos começa junto com os 1.260, mas vai terminar em 22 de outubro de 1844. Daniel, bem-aventurado é quem chegar nesses dias, depois de 1844. É o que Jesus está falando para ele. E aqui é o seguinte, sabe por quê, Daniel? Porque depois de 1844, Deus vai suscitar um remanescente fiel, perseverante, paciente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, contra quem o dragão estará irado, porque guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Deus vai levantar um povo, Daniel, e esse povo vai esquadrinhar o seu livro, e a ciência, a compreensão do seu livro vai se multiplicar, Daniel. Esse povo vai saber tudo do seu livro, e esse povo vai proclamar como masquilins, que são os sábios. Eles vão proclamar a revelação que eu dei a você, que você não está entendendo tudo. Sela o seu livro, porque eles vão abrir o seu livro no tempo do fim, Daniel. Bem-aventurado é quem chegar lá, em 1844. Tu, porém, verso 13, né? Desculpa a minha visão aqui. Acho que eu tinha falado 20. Verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E ao fim dos dias, no tempo do fim, tu te levantarás para receber a tua herança. Sabe o que é isso aqui? Você não vai entrar em Jerusalém terrestre. Jerusalém terrestre é pouco para você. Você vai entrar em Jerusalém celestial, destino de todos aqueles que creram na promessa de Deus. É lá, é para lá que você vai. Isso não parece com Moisés? Moisés chegou no Monte Nebo, nos limites entre Moabe e a terra de Israel, e Deus falou para ele, você não vai entrar. Não é porque Deus é sádico, não é porque Deus queria punir Moisés. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Moisés, você entendeu tanto o que eu expliquei para você, que Canaã terrestre é pouco para você. Pode descansar aqui,
Porque Miguel, Cristo, vai vir, vai ressuscitar você nessa tumba aqui, que eu vou sepultar você, e vai levar você para Canaã celestial, direto. Daniel, mesma coisa. E eu vou concluir com Apocalipse. Siga comigo para Apocalipse, capítulo 22. O Apocalipse de João, que foi escrito com base no Antigo Testamento, e que eu estou convencido que João estava escrevendo o capítulo 22 de Apocalipse, tendo 2 Crônicas 36 aqui, no radar. 2 Crônicas 36 conduzindo o texto de Apocalipse 22. E aí veja o verso 14 de Apocalipse 22. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Que cidade é essa, meus irmãos? Jerusalém. Verso 17. O verso 17 é o último verso do Apocalipse. Lembre-se que o Apocalipse é uma carta. E o que vem depois do verso 17 é o epílogo da carta, é o fechamento. Mas o conteúdo do Apocalipse mesmo termina no verso 17. E olha o que está escrito no verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem é a noiva, meus irmãos, no Apocalipse? A noiva é a igreja, tudo bem. Mas lembra que no capítulo 21, ele vê descer do céu uma cidade. Que cidade é essa? Nova Jerusalém. O povo e a cidade se identificam aqui. Então, a cidade de Jerusalém, no último verso do Apocalipse, está convidando. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quer, receba de graça a água da vida. A Bíblia cristã termina do jeito que termina a Bíblia hebraica, com um convite para subir para Jerusalém. E aí no epílogo, se isso não fosse suficiente, o epílogo, o último verso do epílogo, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz. Quem que dá testemunho dessas coisas, meus irmãos? Jesus Cristo. Certamente venho sem demora. E a igreja declara uma palavra linda. Amém. Maranata. Maranata. Vem para quê? Vem para reinar. Vem para quê? Para destruir o domínio da Babilônia. Vem para quê? Para tirar o seu povo amado de Babilônia. Vem para quê? Vem para levar a sua amada noiva, a igreja, para viver com ele na cidade santa, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Jerusalém é o nosso lugar, e para lá nós vamos subir. A Bíblia hebraica termina com uma ordem de Ciro, com um decreto de Ciro, que é um tipo de Cristo. E Ciro, o Ciro escatológico, o Ciro verdadeiro, o libertador do povo de Deus, sobre quem o profeta Isaías, 200 anos antes, havia profetizado que Ciro viria para libertar o seu povo. Esse Ciro representando Cristo. O Cristo verdadeiro agora diz: vamos subir. Eu não sei você, mas eu estou cansado de viver aqui embaixo. Eu quero subir. Eu quero subir.
Subir para a cidade que Deus está preparando para nós. Subir para o lugar onde não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Subir para o lugar onde a morte não existe mais. Subir onde não haverá mais separações. Subir para onde pais não abandonam seus filhos, que maridos não traem suas esposas e esposas não traem seus maridos. Subir para o lugar onde o câncer não mata os filhos de Deus. Subir para o lugar em que corruptos não governam. Subir para o lugar onde reina a justiça para sempre. Eu quero subir. Eu quero subir com a minha mulher. Eu quero subir com os meus filhos. Eu quero subir com o povo a quem Deus me confiou a responsabilidade de alguma maneira dizer: Babilônia caiu, sobe para Jerusalém. Eu queria perguntar nessa manhã se tem alguém aqui que quer subir também. Então começa levantando a sua cadeira aí. Começa subindo. Começa atendendo o convite de Deus para sair de Babilônia. Sair de Babilônia às vezes é fácil. O difícil mesmo é Babilônia sair de dentro de nós. Só vai subir quem não tiver o espírito de Babilônia. Pode vir vindo aqui na frente. Vamos nos juntar aqui. Como os peregrinos que estão clamando: até quando, Senhor? Não julgas o teu povo? Até quando, Senhor, nós vamos ter que viver aqui em Babilônia? Nós estamos cansados de viver em Babilônia. Queremos ir para Jerusalém. Pode vir, Ariane. Se você desejar vir aqui à frente, você, quem sabe que entrou aqui hoje, pensando em abandonar tudo, esquecer do caminho de Deus, quem sabe sem esperança. Você que não é membro da igreja adventista, que ouviu o convite de Deus para subir para Jerusalém, pode vir aqui à frente. Deus está chamando você a uma decisão. É para subir, não é para ficar aqui. É para encontrar com Jesus, porque Ele vem em glória e majestade, e vai ser em breve. Muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os
amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver. Tua presença em minha vida é o que importa, com a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos seguir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Amém, Senhor. Vamos subir? Babilônia não é o nosso lugar. Jacareí é Babilônia, gente. São Paulo é Babilônia. Brasil é Babilônia. Estados Unidos é Babilônia. Esse mundo é Babilônia. Em breve, os 7 anjos vão sair com as taças de ouro sagradas do santuário celestial, para ferir a Babilônia, que está com uma taça de ouro também, que ela tirou de dentro do santuário, misturando a verdade com a mentira, enganando as pessoas. Deus punirá a Babilônia. Vamos sair debaixo dela. Vamos subir para Jerusalém. E eu quero subir assim, ó. Quero subir assim. Lembro daquelas imagens da volta de Jesus que pareciam, quando eu era criança, um homem de terno e com a mulher, não sei se vai dar para estar de terno no dia, mas e com as crianças. É assim que eu quero subir. É assim que a gente tem que subir. Se você está com a sua mulher e você está de terno, também se não tiver de terno não tem problema, abraça ela aí. E seus filhos, vem cá meus filhos. Se seus filhos estiverem aí com você também, se você os tiver, se prepara para subir desse jeito. Que o espírito de Babilônia não esteja nas nossas casas, nas nossas famílias. Se você ainda não é casado, ainda dá tempo, né? Quer dizer, talvez não precise. Você vai ser muito mais feliz lá no céu do que com um casamento, pode ter certeza disso.
Mas você pode abraçar alguém que está perto de você também. Você é adotado numa família amada. Vamos subir desse jeito, gente. Vamos preparar para isso. Para a gente subir juntos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra e pela certeza de que em breve Jesus voltará. Amém. Nós já passamos dos 2.300 anos. Os 1.335 dias já se cumpriram, Senhor. O livro de Daniel foi esquadrinhado e a sua mensagem está sendo proclamada. É o dia está chegando o dia do próprio profeta Daniel ressuscitar. O Senhor prometeu para ele. E nós nos unimos à promessa que Tu fizeste a ele. Naquele dia que Daniel vai se levantar, com ele também nós nos levantaremos. Porque o mesmo Daniel nos disse que Miguel vai se levantar. O príncipe, o rei dos reis, Senhor dos senhores, vai se levantar. E vai livrar o seu povo da angústia. E vai nos levar para viver para sempre. Nós não nos levantaremos porque temos mérito. Nós nos levantaremos porque Miguel vai se levantar. Amém. Por favor, Miguel, se levanta sobre este mundo. Amém. Vem reinar, Senhor. Vem, cavaleiro, montado no cavalo branco, com uma espada que sai da sua boca, com a qual fere as nações. Vem reinar. Amém. Nós somos os teus súditos. Nós somos a rebelião em Babilônia. Nós não estamos satisfeitos em Babilônia. Nós queremos ir para casa. Nós queremos ir para Jerusalém. Amém. Por favor, venha nos buscar. Amém. É o nosso clamor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.